Sou psicopata e quero que a sociedade entenda e acolha meu transtorno, disse a advogada Jamie L.E. Ora, se for para seguir os padrões da psiquiatria moderna e da psicologia, ela está certíssima. Temos que aceitar que ela é psicopata. Temos que acolher. Bora lá contar essa história maluca e ver como a psiquiatria diz tratar sobre loucura, a psicologia, sobre as doenças mentais, mas a única louca aqui é a psiquiatria, é a psicologia. Vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Essa doida aí, e ela conta a sua história. Ela conta duas histórias que, segundo ela, a definem como uma psicopata. Sim, ela mesma deu o seu diagnóstico, é como acontece hoje também. Muitas pessoas dão o seu diagnóstico, vão até o psicólogo e falam para ele, eu estou pagando você, então você me dê o diagnóstico que eu quero aí, porque eu quero sim receber um diagnóstico, porque aí logo eu não tenho responsabilidade. Enfim, a doutora disse o seguinte, por que ela é psicóloga? Porque uma vez uma mosca pousou no rosto de uma menina. E ela não esboçou reação nenhuma, essa menina. A doutora, a psicopata, então a chamou de burra. E seu pai lhe disse, minha filha, você não tem empatia? A falta de empatia, portanto, seria um critério diagnóstico de psicopatia. A segunda história que a psicopata conta. Quando ela tinha uns 12 anos, o pai de uma amiga foi falar com ela. E ele me disse que a filha dele me adorava e gostava muito da nossa amizade, mas que ela gostaria que eu parasse de bater nela, relatou a psicopata. Eu fiquei muito surpresa porque nunca havia percebido que fazia aquilo. Segundo o critério, então, bater inconscientemente em alguém. Isso aí é um sinal de psicopatia. A primeira coisa a dizer é o seguinte, o que é doença? O que é transtorno ou síndrome? A primeira coisa a se dizer diante de tudo isso é o seguinte, o que é doença? É algo que você não tem culpa. Câncer, por exemplo, você não é culpado por isso. É uma condição que independe de você. É uma anormalidade física. E quem está doente precisa de tratamento, geralmente administrado com remédios. Agora, no instante em que você classifica alguém como doente, você tira a responsabilidade dessa pessoa. Não adianta, vou pensar de maneira positiva, vou me encher de fé para lidar com o câncer. Não é assim. Doença é uma anormalidade física, é um problema nas células. Agora, quando você diz que doença, ou transtorno, ou síndrome significam qualquer comportamento negativo, mesmo sem que exista um marcador biológico, uma anormalidade no seu cérebro, nós ficamos sujeitos a todo tipo de critério subjetivo para definir o que é doença, transtorno ou síndrome. É como o caso de definir o que é uma mulher, lá na ideologia de gênero. Porque segundo a ideologia de gênero, o seu sexo não define o seu sexo. Nós temos duas coisas, o sexo biológico e o gênero. Ah, eu nasci homem, mas o meu gênero pode ser mulher, qualquer outra coisa. Ora, mulher tem a ver com uma questão biológica, mas para a ideologia de gênero não é uma questão meramente biológica. Agora, se você abandona o critério físico, o que é então uma mulher? Eles não conseguem definir. Ah, mulher é o que eu sinto. O que é mulher? Olha, mulher é o que eu sinto. É como eu me defino. Então defina o que é uma mulher. E eles não definem. O mesmo se dá com as doenças mentais. Se abandonamos o critério da anormalidade física, de buscar um marcador biológico, quem define e com base em quê? Qual critério para separar o que é transtorno do que é um comportamento normal? Doença do que é um comportamento normal? Síndrome do que é um comportamento normal? Por exemplo, a psiquiatria já definiu homossexualismo como doença, como transtorno. Agora, não mais. Qual critério usaram para definir que era doença? E qual critério usaram para dizer que não é mais? Não tem. Não se sabe. Ou melhor, como disse Allen Francis, diretor do DSM-4, a Bíblia da Psiquiatria, votação. Eles costumam votar. É um baita de um critério científico, não? Pedofilia. Hoje é considerado doença. Vício, alcoolismo. Doença também. Enfim, todo tipo de comportamento negativo, que antes era chamado de imoralidade e pecado, hoje é síndrome, transtorno ou doença. Esses dias mesmo eu soltei um vídeo aqui em que um psicólogo, neurocientista, disse que um homem ele adulterava por conta de um problema cerebral. Simplesmente, e outra, olha que coisa interessante, olha, ele tinha um problema aqui no lobo central aqui, e ele então procurava as novinhas, olha que coisa, a demência dele era só em relação às novinhas, quando aparecia já uma senhorinha, aí ele ficava bem lúcido e falava, não, você eu não quero. Então veja o grande problema da psiquiatria quando ela abandona o critério físico para estabelecer doença. Para estabelecer que algo é anormal, você precisa de um padrão de
normalidade. Mas a psiquiatria e a psicologia não têm esse padrão de normalidade. No caso da psicopatia, por exemplo, associamos os psicopatas com o serial killer, aquele cara que faz um monte de coisa absurda sem nenhuma empatia, pessoas que são frias ao fazer o mal ao outro. Então veja, essa definição de psicopatia é o indivíduo que faz o mal de maneira anormal, sem sentir culpa por isso. Essa é uma definição que eu peguei aí. Tá ok, mas o que é mal? Quem define? Aqui entramos no terreno da moralidade. Mas a psiquiatria e a psicologia elas declaram que elas são neutras nessa área. Afinal, elas dizem que são ciências imparciais. Ora, mas para definir o que essas pessoas estão fazendo, se o que elas estão fazendo é mal, você precisa de um critério de moralidade absoluta. Mas a psiquiatria e a psicologia são, em essência, ateístas, portanto, não creem em noção de certo ou errado. Sem um padrão de bom, de bem ou mal, como eles podem definir o que é mal, que esse cara aqui é um psicopata? Eles já julgaram que o homossexualismo, que é um comportamento que tem a ver com uma decisão moral, era uma doença. Não é, de forma alguma. E aí depois mudaram. A psicologia considera até que se você é um homem, mas se você diz que é uma mulher, isso é normal também. Antigamente, se uma pessoa afirmasse ser alguém que ela não é, como o João, que diz que é o Napoleão Bonaparte, e o Fernando, que diz que é a Joana, antigamente isso era doença, isso era loucura. Agora, hoje, um homem pode falar que ele é uma mulher, isso é considerado normal, tanto para a psiquiatria quanto para a psicologia. Sendo assim, qual é o critério para definir o que é normal e anormal? Allen Francis, diretor do DSM-4, admitiu: nós não temos um padrão de normalidade. E aí ele afirma o seguinte: nós adotamos o utilitarismo, mesmo pressuposto que levou Hitler a matar um monte de gente lá na Alemanha, como o próprio Allen Francis confessa no seu livro Voltando ao Normal. Portanto, se nós não temos um critério objetivo, se as definições de doenças, síndromes são arbitrárias, reféns de votação, mudando uma hora para outra sem nenhum critério, o que nesse limbo psiquiátrico leva a pedofilia a ser considerada doença. Por que não considerar a psicopatia também um transtorno? Se fôssemos seguir a lógica ilógica da psiquiatria, a moça está certa. Ela tem um transtorno, ela está doente, devemos aceitar, assim como a psicologia aceita a pedofilia como doença. Assim como se aceita todo tipo de mau comportamento como doença, mesmo sem nenhuma normalidade física. Um menino sem nenhuma normalidade física faz da festa um inferno. Temos que aceitar, porque ele foi diagnosticado com alguma síndrome. Ora, temos que aceitar também o psicopata? Os doutores definem uma pessoa psicopata como alguém que não tem culpa. Os doutores definem uma pessoa como psicopata quando, por exemplo, ela não sente culpa, não demonstra culpa. Ora, mas para sentir culpa você precisa de um padrão moral absoluto, que eles, os doutores, não têm. Exemplo, a função do psicólogo, eles mesmos dizem, a função do psicólogo não é aconselhar, mas ajudar as pessoas a lidar com aquilo que as aflige. Óbvio, porque se você não tem Deus, não temos uma noção de certo e errado. O homem se torna o próprio Deus. Ele tem a sua regra de certo e errado. E cabe ao psicólogo não aconselhar, mas ajudar o homem com aquilo que o aflige. O ex-psicólogo Richard Gans, ele escreveu um livro chamado Psicobaboseira. Ele era um psicólogo e ele se converteu. Ele percebeu que a psicologia era anticristã, inútil e até criminosa, disse ele. Se ela é ateísta, ela não tem padrão de certo ou errado. A função dela, portanto, não é dizer para uma mulher grávida aborte ou não aborte, apenas ajudá-la a lidar com a decisão que ela tomar. E o Richard disse o seguinte: a decisão que ela tomaria de cometer assassinato ou não faria diferença alguma durante a consulta, porque o meu trabalho não era tecer uma noção de valores, mas apenas ajudá-la a lidar com a sua decisão, não importando qual seja ela. Nesse sentido, o papel do psicólogo em relação ao psicopata seria o mesmo, não tecer uma noção de certo ou errado, mas apenas ajudá-lo em suas decisões, ainda que seja, por exemplo, colocar uma criança num quarto e esquartejá-la. Afinal, a mãe abortista não faz com seu filho exatamente isso? E o psicólogo não está ali apenas para ajudá-la a lidar com isso? Sendo assim, por dedução lógica, o psicólogo também deveria fazer o mesmo com o psicopata, não tecer uma noção de valores em relação a ele, mas simplesmente ajudá-lo em relação às suas decisões que o afligem. Gente, é isso mesmo, é como Machado de Assis mostrou em
O Alienista, que por sinal eu fiz uma resenha aqui. A psiquiatria, ela promete tratar a loucura. É ela que de fato é a única doida. Agora, se usarmos a Bíblia como fonte de verdade, como preceito epistemológico para julgar o que é verdade e mentira, o que é bom e o que é mal, a psicopatia é explicada de uma maneira muito simples. Um homem que é extremamente cruel, sem nenhum sentimento de culpa, é simplesmente um homem que abandonou seu Deus e foi se afundando em seu pecado mais e mais. Fomos criados com uma consciência, diz a Bíblia. Algo que a medicina não pode lidar, afinal, não se pode colocar essa parte imaterial no tubo de ensaio. Mas essa consciência, que é uma lâmpada que se acende diante do mal, ela pode ser apagada. Ou, para usar a expressão paulina, morta. Como? Quanto mais pecado cometemos, mais insensíveis nos tornamos, como a lepra, que é um símbolo clássico do pecado. O psicopata, portanto, não é um homem com uma doença, com um problema neurológico, físico, biológico. É só um homem que foi ficando surdo para a sua consciência até o ponto em que ela se apagou completamente e ele não sente mais culpa alguma por suas mazelas. Isso acontece, por exemplo, com um ladrão. O carinha vai lá e um dia ele rouba uma bala e ele fica apavorado. Na segunda vez ele fica um pouquinho com medo. Na terceira, quarta, quinta, o seu coração nem acelera mais, porque ele já foi se afundando no pecado e ele não sente mais culpa por aquilo. E nesse sentido, haveria vários graus de psicopatia em muita gente. Se o psicopata não sente culpa, por exemplo, o homem que está adulterando há anos e não sente culpa. Ele faz isso de boa, ele vai lá, dorme de manhã com uma mulher, à noite ele deita na sua cama com a sua esposa e ele não sente culpa alguma. Não haveria ali uma espécie de psicopatia? Por isso, meus queridos, a importância de definir as coisas. Se eu estou doente, aceitem-me. Se eu sou um homem moralmente responsável, prendam-me quando eu cometer crime. O psiquiatra Thomas Szasz disse o seguinte: dizer que até os paranoicos são responsáveis é blasfêmia para a psiquiatria. É isso. Se um psicopata é apenas um homem que levou o seu pecado às últimas consequências, só um pode lidar com ele: Jesus. Mas a grande jogada é esta: chamar de síndrome, transtorno, doença, para que daí então saia da alçada de Jesus e vá para a esfera dos doutores, que apesar de especialistas nunca curam ninguém. Afinal de contas, dê uma olhada aí nos hospícios, ninguém nunca é curado. Pelo contrário, as pessoas entram lá e saem pior. Reformulando, ficam pior, porque elas não saem. Esses manicômios são um regime de prisão perpétua. Nós não temos que aceitar aquele menino desobediente que quebra o pau. Ele não tem nenhuma normalidade física, mas ele não quebra o pau, arrebenta com a festa. A gente não tem que aceitar porque ele foi diagnosticado com um transtorno? Não deveríamos também aceitar, então, o psicopata? Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.